Olá pessoal, meu nome é Robson e este é o canal Vida. Vamos tratar hoje de um assunto que é bastante interessante e muitas pessoas já se viram envolvidas em tal temática. Cirurgias espirituais, curas espirituais. O que existe de verdade e de mentira em cima disso? O que existe de verdade na questão espiritual envolvida ou existe um pouco de exagero, de misticismo? Nós veremos isso agora, aqui no canal Vida. As questões que envolvem curas espirituais, tratamentos espirituais, normalmente pegam as pessoas no momento em que elas já não têm para onde ir, quando a busca pela ciência não surte os resultados desejados. Quando uma pessoa tem um câncer ou uma doença de difícil tratamento, em que a ciência tenta, mas não retorna uma qualidade de vida, não retorna uma resposta como aquelas pessoas esperam. E aí essas pessoas vão em busca de tratamentos espirituais. Esses tratamentos espirituais que as pessoas buscam, às vezes estão somente na seara de algumas ações, vamos dizer, místicas, e outras se aprofundam ao ponto de ir em ações físicas, quando então determinadas entidades, determinados espíritos realizam fisicamente uma cirurgia na pessoa. E na visão espírita pura, na visão da ciência espírita, como que isso se processa? Vejamos da seguinte forma. No Evangelho, na Bíblia, nós temos que nada acontece sem que Deus saiba. Não cai um cabelo de vossas cabeças sem que Deus saiba. Então, se alguém está passando por determinada doença, determinado problema, determinado sofrimento físico, obviamente, se Deus sabe o mínimo, sabe de tudo isso. Na visão espírita, nós temos que a nossa existência não é apenas a partir do nosso berço, mas já temos um legado de outras vidas e trazemos para essa muito do que lá nós plantamos. Muitas vezes nós temos que passar aqui, na matéria, provas ou expiações de coisas que fizemos em outras existências. Decorre daí que parte das doenças e dos sofrimentos que nós temos na matéria fatalmente estará atrelado a questões que fizemos em outras existências. Não estou falando somente de faltas que temos que resgatar, mas também do mau uso do corpo físico. Se determinada pessoa, em uma determinada existência, fez um mau uso qualquer do corpo físico, o seu corpo espiritual, também chamado perispírito, poderá ter sido vibracionalmente, energeticamente avariado, e será necessário que essa pessoa retorne para a matéria para que o contato do perispírito com o corpo físico ele possa expurgar essas nocividades que ficaram impregnadas nele. E essas nocividades muitas vezes são expurgadas por meio de algumas doenças. Não é regra, mas vamos hipotetizar que determinada pessoa em uma vida, em uma existência, tenha se suicidado por meio de um tiro na cabeça. Ao retornar ao plano espiritual, é possível que aquela forte comoção e energia tenha avariado os órgãos responsáveis e atrelados à liberdade de pensamento do perispírito. E para isso, para poder ela se livrar desse problema, ela precisa retornar à matéria para poder expurgar esses miasmas num corpo físico. Esse corpo físico, então, estará vinculado a certas deficiências intelectuais em virtude do problema perispirítico e não de um problema físico. Quando então a expressão física dessa pessoa será limitada. Esse é apenas um exemplo. Tá? Para mostrar a relação de causa e efeito de uma coisa que se faz hoje se repercutirá no futuro, nas encarnações futuras. Mas nesse momento estamos focando na questão do tratamento. Então,
Para vermos o tratamento, temos que entender primeiramente a causa, a origem das doenças, das anomalias físicas. E essas doenças, elas podem vir se manifestar tanto por meio de influenciação do próprio perispírito, que possui algum miasma, alguma energia, alguma anomalia que precisa ser reparada na matéria, e algumas outras ocorrem por próprias falhas habituais do mecanismo físico que nós nos encontramos e nós utilizamos aqui na matéria. Então são coisas separadas. Ou seja, existem doenças que são espirituais e existem doenças que são físicas. As doenças que são físicas, elas se manifestam apenas na matéria de modo geral, porém podem energeticamente às vezes se manifestar, se refletir no corpo físico. Mas por ser algo da matéria, normalmente não ocorre isso. Porém, as doenças que de fato são espirituais, ou seja, elas estão no perispírito daquele ser, elas se refletem na matéria. E as pessoas buscam o tratamento apenas na matéria, mas não sabem que muitas vezes o problema está no órgão físico, no perispírito. Então nós separamos as doenças que são espirituais, que ocorrem no perispírito por ações erradas da pessoa em outras existências e se manifestam no corpo físico. Vemos também as doenças que ocorrem apenas no corpo físico. O Covid é um bom exemplo, um vírus, alguma coisa que a pessoa pegue. Não é uma coisa espiritual, é uma coisa física. E temos também as doenças que são ocasionadas pelas energias inferiores na qual a pessoa se sente envolta, vive envolta, aliás. Essas energias elas podem ocorrer pelos maus pensamentos, pelas más vontades, pela ação ruim do seu próprio sentimento, de sempre ser muito ansiosa, de sempre desejar o mal ao próximo, de não ter aquele amor fraterno que Jesus veio nos ensinar quando aqui na Terra ele esteve. Bem como também essas energias podem ser vindas de pessoas que não gostem da gente, que nos irradiam essa energia negativa. E até mesmo pode ser vinda essa energia de espíritos que nos acompanham e que desejam o nosso mal, ou seja, aqueles espíritos maus, os obsessores, os espíritos inferiores que um dia evoluirão e verão o erro que estão cometendo. Então podemos classificar dessas três formas. Ok. Temos uma premissa básica. O que é da matéria, nós temos que tratar na matéria. O que é do espírito, nós temos que tratar do espírito. Um médico, seja ele qual for, ele não conseguirá, jamais, por meio do uso de equipamentos físicos, realizar uma cirurgia no campo espiritual. Porque o bisturi do médico corta a carne física. A serra do médico serra o osso físico. O remédio do médico medica o corpo físico. Não há influência direta tão intensa no corpo espiritual. Há um reflexo, há uma questão de sintonia, mas não há uma cirurgia direta. Ou seja, uma ação do médico da terra, da matéria, não será uma ação direta nas questões espirituais, ou seja, no perispírito. Do mesmo modo, nós temos que a ação dos seres espirituais no perispírito, ela se reflete até com mais intensidade no corpo físico, mas na maioria das vezes é necessário também que a atuação na carne seja feita. Então não adianta se pensar que um espírito de luz, que Deus permita, um espírito de luz realize um procedimento no perispírito da pessoa. E o perispírito está tratado, vamos dizer, está curado. Mas aquela energia ruim, aquela lesão do perispírito, se ela gerou um problema no corpo físico, aquele corpo físico também precisa ser tratado. Não haverá mais a repercussão do espírito na matéria, do perispírito na matéria. Porém, a matéria, já estando lesionada, ela precisa de tratamento. Daí é necessário tratamento físico, nos hospitais, com os médicos, com os tratamentos convencionais que a nossa ciência médica fornece para determinado momento. Então nós temos esses dois ambientes. E aí a gente chega naquela questão
em que existem diversos lugares que prometem tratamentos e soluções para doenças físicas, utilizando-se o meio espiritual. Tem que se tratar com muita cautela e muito cuidado isso. Sabiamente, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina limita as ações médicas àqueles que são formados em medicina. E assim deve ser. Aqueles que estudaram, que têm um conhecimento médico, devem atuar na medicina da matéria. Então, deve-se ver com muita ressalva quando em algum lugar alguma entidade, algum espírito, alguém diga que é para fazer determinada coisa para se resolver um problema da matéria. A pessoa está com uma lesão, com um câncer, alguma coisa. E aí vem uma entidade e fala, não, você precisa tomar tal chá. Cuidado, cuidado. Porque que entidade é essa? Que entidade é essa que está te passando determinada informação científica, determinada informação médica? Deve-se prestar muita atenção nisso, porque a espiritualidade superior, a espiritualidade evoluída, aquela que está de mãos dadas com a humanidade para que ela evolua e caminhe, sabe que a parte científica é cuidada pelo ser humano. E as ações que serão dadas pela própria espiritualidade, às vezes aos médicos, mas por meio da intuição, da sugestão, em que o médico terá sempre a decisão final e o livre-arbítrio sobre o tratamento a ser determinado e seguido. Então, se alguma entidade te fala para fazer alguma coisa, eu, no meu caso, recuso e não faço. Por quê? Porque a entidade deve cuidar do tratamento espiritual e se ater única e exclusivamente a ele. O tratamento físico, ela pode me indicar, olha, você está sendo negligente, busque um médico. Olha, sugira para o médico analisar determinado ponto. Tudo bem. Mas sempre a palavra final e a ação deve ser procurar um profissional de saúde. Nós tivemos determinados casos no passado, aqui no Brasil mesmo, em que algumas pessoas, alguns dados médiums, diziam se manifestar, diziam incorporar, numa palavra mais popular, vamos assim dizer, determinados médicos de outrora e realizavam cirurgias físicas, com bisturi e tudo mais. Isso não tem nada de engraçado. Não tem nada de engraçado, não tem nada de bonito. Um espírito deve se restringir à ação espiritual. Toda ação física deve ser realizada com os médicos da Terra. E quando os médicos da Terra não tiverem as respostas? Muito bem, as respostas serão dadas ou por intuição dos espíritos para o médico da Terra, ou não será o momento de se encontrar tais respostas. Não necessariamente nós devemos nos abalar com os problemas que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano, por piores que sejam, porque nós temos que passar por aquilo. Então, tratamentos espirituais devem ser realizados exclusivamente na seara espiritual. Então, se o senhor, se a senhora for buscar um lugar para realizar um tratamento espiritual e nesse local for convidado a deitar numa maca, numa mesa, fechar seus olhos, entrar em prece, ficar apagada a luz durante um determinado tempo e lá as pessoas lhe derem passes, energias, ótimo, bacana. É isso que é de fato um tratamento espiritual, um tratamento energético, uma troca de energia e somente isso. Nada mais do que isso. Esse tratamento é feito de forma energética por meio da troca de energia, da oferta de energia do encarnado ou desencarnado, com o apoio de todos aqueles irmãos de luz que estão em volta, para reequilibrar o organismo físico nas questões energéticas e também para reequilibrar o organismo perispiritual nas questões que cabem aos espíritos de luz realizar. Jamais deve-se aceitar um corte, jamais deve-se aceitar a administração de um medicamento, seja ele qual for, via oral, via tópica ou qualquer incisão na pele. Não deve-se aceitar isso em hipótese alguma, porque não cabe aos espíritos evoluídos, não cabe aos espíritos de luz realizar tais procedimentos. Quando são indicados ou realizados, podem ser de duas formas.
Ou são espíritos enganadores, que estão se colocando no lugar de doutores, de médicos a fazer, ou são espíritos mal esclarecidos que acreditam que sua missão é realizar uma ação na matéria. Muitas vezes a gente vê essas ações sendo realizadas com total falta de higiene, com total falta do mínimo que deveria se encontrar num centro cirúrgico. Então, qualquer ação física deve-se ser repelida. Porém, toda ação de cirurgia espiritual que for relacionada apenas ao ambiente espiritual, sim, essa é bacana e poderá ser de muita ajuda à pessoa. Vamos lá, vamos à seguinte situação. Uma determinada pessoa, ela em uma existência qualquer tenha tido determinado problema energético que se manifestou no perispírito, no fígado dela, e esteja se manifestando atualmente em diversos problemas hepáticos. Mas, por mais que tome remédios, que os médicos avaliem, ajudem, não se resolve substancialmente. Ajuda, mas não resolve. Temos que, nesse caso, avaliar que, sim, pode existir um viés espiritual nessa doença, nesse problema que a pessoa está passando. É possível, sim, que ocorra. Podemos procurar, então, uma ajuda espiritual? Podemos procurar um tratamento, uma cirurgia espiritual? Bacana, sim, podemos. Vamos, então, buscar um local. Nesse local, o médium, a entidade diz que quer me furar, que quer me cortar? Não aceite, não permita. Esse não é o papel dos espíritos. Esse não é o papel das entidades. Esse não é o papel daqueles que vêm aqui à matéria nos ajudar. Porém, se naquele local eles te recomendarem ficar sentado numa cadeira, se eles te recomendarem ficarem deitados em algum ambiente, sentados em algum ambiente no qual você receberá as energias e os espíritos realizarão o tratamento incruento, ou seja, sem sangue, no seu perispírito e um tratamento energético, bacana. Perfeito, pois é assim que ocorre uma cirurgia espiritual. Então vejamos bem, a cirurgia espiritual ela ocorre apenas no ambiente espiritual, no perispírito da pessoa. A cirurgia material ela ocorre no ambiente físico da pessoa. As duas podem se unir de modo a fortalecer aquele resultado final. E é assim que a gente tem que entender. Não podemos misturar, achar que o tratamento físico repercutirá plenamente no espiritual e basta ele. Ou observarmos e acharmos que o tratamento espiritual ele resolverá tudo e não preciso mais dos médicos. De forma alguma, os dois se complementam e jamais devemos aceitar qualquer ação ou sugestão espiritual para intervenção na matéria. Existem muitos casos de sucesso. Sim, porque aqueles bons espíritos de luz, com compaixão daqueles que estão ali, às vezes impedem que o mal ocorra, mas muitas vezes o mal ocorre com sequelas gravíssimas, porque não podemos misturar as coisas. Ok, pessoal? Então, não se apegue ao desespero. Se há um pânico, se há um desespero, uma possibilidade de morte com uma doença grave, vamos procurar outras alternativas? Sim, vamos, porém devemos nos restringir à ação que cada um se propõe. O tratamento espiritual é apenas espiritual e jamais se deve aceitar qualquer intervenção física, seja pela administração de um medicamento, seja pelo corte, pela cirurgia física de qualquer parte. Após tudo isso que abordamos, vamos então analisar algumas verdades e mentiras sobre o tratamento espiritual. É verdade que o tratamento espiritual substitui o tratamento médico? Não, é mentira. Um tratamento espiritual jamais substituirá um tratamento médico. Deus deu a inteligência ao ser humano para se aprimorar nas ciências, criar as ciências, dentre as quais se encontra a medicina. Portanto, um tratamento espiritual jamais substituirá um tratamento médico. Tem alguma doença? Tem alguma dor? Tem algum problema no corpo? Procure o seu médico. Ele é o único capaz de lhe dar todas as respostas e o tratamento eficaz. Não concorda com o que seu médico diz? Procure outro médico e outro médico, mas sempre um médico.
E muitas vezes eles trabalhando inclusive em conjunto e equipe darão resultados mais eficientes. Então a resposta é: tratamento espiritual jamais substituirá um tratamento físico, um tratamento médico. Qualquer coisa nesse sentido, tenha cuidado, pode estar descambando para o charlatanismo, para as crendices, porque não podemos substituir o que é físico pelo espiritual. Tratamentos espirituais podem utilizar cortes, administrar medicamentos, enfiar alguma coisa na pessoa. Jamais. Jamais podemos aceitar qualquer incisão, qualquer prática cruenta de um tratamento espiritual. O tratamento espiritual, o objetivo dele é curar as doenças do perispírito e não as do corpo físico. As doenças do corpo físico são curadas com a repercussão das energias que são aplicadas no perispírito. Sim, podem-se aplicar energias no corpo físico para auxiliar na melhora, mas jamais como papel fundamental, como um papel que trabalhará em equipe junto às decisões médicas. Um espírito pode orientar um médico? Sim, por que não? Um espírito pode orientar um médico por meio de uma intuição de o que fazer, de onde pesquisar. E isso nós somos orientados o tempo todo, pois basta ler no Livro dos Espíritos de Allan Kardec que nós estamos rodeados de espíritos o tempo todo nos orientando para o bem ou para o mal. Caberá àquele profissional decidir qual é a conduta médica, porque inclusive ele não sabe se está sendo orientado ou não. Para ele será a decisão dele. Mas e se por acaso um médico que seja espírita, uma entidade, um espírito se manifesta e fala para ele qual o procedimento, qual a ação ele tem que tomar em determinado caso? Esse médico deve tomar essa ação? Cuidado, cuidado. O médico tem que sempre obedecer aos rigores da ciência médica, a tudo que ele aprendeu nos 6 anos de faculdade, na especialização, em todos os momentos de sua vida acadêmica e profissional. Em segundo momento, ele pode ouvir uma sugestão, analisar, mas jamais aceitá-la cegamente. Jamais aceitá-la cegamente. Por quê? Porque você não sabe se aquele que está se manifestando para te orientar é um enganador ou se é alguém bom. Se é alguém bom, vai te orientar e te sugerir algo bom de fato, mas as aptidões médicas confirmarão cientificamente que aquele é um procedimento correto. Então o médico não vai fazer algo por fazer. Ele vai analisar exames, vai fazer testes, vai usar tudo o que a ciência médica define. Será apenas como um outro colega que sugere um tratamento. E aquele médico faz uma investigação naquela área. E acaba que pode encontrar a doença, sim ou não. Mas jamais tomar uma decisão porque é alguém que lhe indicou. Então, o médico pode sim ouvir as sugestões. O médico sim pode analisar aquelas propostas, mas jamais acatar cegamente qualquer tipo de sugestão para determinado tipo de tratamento. O tratamento espiritual, nós precisamos ir a determinado lugar para isso? Depende. Um determinado local pode ser aconchegante, te fazer sintonizar com aquele tipo de tratamento. Naquele determinado local pode estar as equipes espirituais já preparadas para isso. Porém, é bíblico. Levante uma pedra e lá eu estarei, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos, lá eu estarei no meio de vocês. Não devemos nos preocupar com essa questão. Tenha fé do tamanho de um grão de mostarda e moverás a montanha de lugar. Então, se você conseguir se concentrar determinado horário, uma vez por semana, rigorosamente, separar aquele horário para isso, aquele dia para isso, e não mais fizer, deixe sua água fluidificada, para ser fluidificada, para você tomar um gole a cada dia por semana. Coloque uma música ambiental e fique 1 hora dessa forma, você auferirá grandes resultados. Mas o tratamento pode ser na sua casa.
escondido no seu quarto, quietinho, 1 hora deitado, dormindo lá, relaxado. Coloque o relógio para despertar, faça uma prece antes, uma prece depois. Nisso consiste. Ah, mas me indicaram ir num centro. Como eu disse antes, e esse centro apenas lhe colocará num ambiente, numa maca deitado, com uma luzinha azul, para você receber o tratamento? Bacana, vá, lhe será muito engrandecedor e lhe auxiliará muito. Porém, se for em algum lugar em que fazem aquelas festas, em que colocam câmeras para filmar, para divulgar na TV, que tem alguém enfiando um bisturi, arrancando, meu amigo, não é para isso que existe a cirurgia espiritual. Fuja disso. Fuja disso porque não é para isso que existem as cirurgias espirituais. Elas podem auxiliar sim na matéria, mas o espírito ele não tem autoridade para mexer na matéria. Se for para mexer na matéria, atuar na matéria, ele atuará sim, sem dúvida, porém energeticamente. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, eu fui fazer um tratamento espiritual, eu estava com um tumor e quando depois foi bater o raio-x esse tumor já não existia. Está aí uma prova de que não é necessário uma ação cruenta de mexer na carne, não precisa. Isso é apenas sensacionalismo. No espiritismo, o menos é mais. Você não precisa de coisas fantasiosas e mirabolantes para demonstrar a existência das coisas. Os espíritos agem e atuam sempre na transparência, sem que ninguém às vezes perceba. Nós receberemos tudo de acordo com o nosso merecimento. Mas aí chega alguém que fala, eu fiz um tratamento espiritual e não adiantou nada. Bacana, meu amigo, isso pode acontecer também. Pode ser que aquilo que você esteja passando seja necessário você passar. E se fosse tirado de você, seria pior para o seu futuro. Quando você desencarnasse, você poderia ver, poxa, mas me foi tolhido a oportunidade de limpar o meu perispírito. E agora eu terei que passar por tudo de novo numa nova vida para poder me recuperar. Então a espiritualidade, ela não vai lá resolver todos os problemas porque você quer. Ela vai lá resolver os problemas que são melhores para você, porque você precisa, porque aquilo te engrandece, aquilo te faz melhorar e de acordo, claro, com o seu merecimento. Se você é uma pessoa que está buscando uma renovação, uma nova vida, uma melhoria, sim, Deus vai ver e vai permitir que essa pessoa seja recuperada porque ela está buscando a sua renovação. Porém, se é uma pessoa que apenas quer a resposta, quer o resultado, mas não tem vontade de se melhorar, de evoluir, vai continuar tendo todas aquelas mesmas ações nocivas para consigo e para com os outros, então é possível que Deus não conceda essa vantagem, essa melhoria, essa recuperação. Porém, não adianta dizer da boca para fora, porque Deus e a espiritualidade sabem de tudo. Tudo, tudo, tudo. Eles sabem o que se passa no íntimo do nosso coração. Então não adianta dizer, Deus, eu vou ser uma pessoa diferente daqui para frente, eu quero essa cura. Ela não vai vir. Agora, se você humildemente e sinceramente estiver falando, nossa, é um choque de realidade isso agora para mim. Agora que estou na beira da morte, isso é um choque de realidade para mim. Por que eu não entendi isso tudo antes? E você, de fato, busca uma melhora íntima, uma recuperação, uma evolução. Aquela graça, aquela ajuda pode lhe ser dada. Jamais será um milagre, será a intervenção da espiritualidade por meio da determinação divina. E a recuperação pode te vir, sim. E muitos médicos às vezes falam, essa recuperação a ciência não explica. É um milagre. Por que entende-se como milagre? Porque o problema não era na matéria, o problema era 100% espiritual. E aquele problema espiritual se refletia na matéria. E muitas vezes se tenta resolver na matéria o que é espiritual, ou seja, tenta resolver o reflexo da verdadeira doença, não adianta. É como uma pessoa que tem um problema físico e tenta tomar analgésicos antitérmicos. Vamos tomar antitérmicos para diminuir a nossa febre. Você está tentando resolver o efeito e não a causa. Então, se você só tomar antitérmico, o seu problema real, que é uma infecção, pode estar sendo mascarado. Você pode estar ocultando um problema real. E você só com antitérmico não vai resolver o problema real. É a mesma coisa. Se o médico na matéria ele cuida daquela doença, está tratando, dando remédio, medicamentos, seja quais forem,
e não resolve, às vezes o problema é espiritual. E quando você atua lá, ele para de existir. Aquele medicamento passa a resolver de fato, até de certa forma, até um certo momento, neutralizar aquele problema. Então, meus amigos, tratamentos espirituais existem? Sim. Eles podem surtir efeito? Sim, de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. Os tratamentos espirituais substituem o tratamento médico? Jamais. Jamais. Os tratamentos espirituais são cruentos, podem se furar? Nunca. Nunca deixem tocar o seu corpo. Os tratamentos espirituais são uma bênção dada por Deus para nos ajudar nessa evolução, nesse mundo de provas e expiações que nós nos encontramos. Espero, meus amigos, que possamos ter esclarecido e tirado alguns misticismos que ficam com relação a isso e sejam céticos nesse assunto. É melhor errar pelo excesso do que pela falta. É melhor errar pelo exagero de você analisar, cuidar e questionar do que por acreditar em qualquer coisa e acabar se prejudicando. Bacana, meus amigos? Um forte abraço, tudo de bom para você, que Deus os abençoe a todos, protejam e que, se for necessário um tratamento espiritual, revejam esse vídeo quantas vezes for necessário, mas nunca faça nada de errado que vocês possam se arrepender depois. Até lá, vejo vocês na próxima semana aqui no canal Vida.